Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de 2 Crônicas, capítulo 28, o reinado de Acaz de Judá. Acaz tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acaz não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada ao Senhor, o seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagens de metal de Deus Baal e queimou incenso no vale de Ben-Hinom. Chegou até a oferecer seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme os israelitas avançavam. Acaz também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Por isso o Senhor Deus de Acaz deixou que o rei sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acaz e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Acaz sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. Em um só dia, o rei de Israel, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados valentes do exército de Acaz. Deus fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor Deus dos seus antepassados. Zicri, um valente soldado de Israel, matou Maceias, filho do rei Acaz. Matou também Azicam, o chefe do palácio, e Eucana, o primeiro-ministro do rei. Da terra de Judá, os israelitas levaram como prisioneiros muitos dos seus patrícios, isto é, 200.000 mulheres e crianças. Pegaram também muitos objetos de valor e os levaram consigo para a cidade de Samaria. O profeta Oded, um profeta do Senhor Deus, estava em Samaria e foi encontrar-se com o exército israelita que estava voltando para lá. Oded disse a eles: o Senhor Deus dos seus antepassados ficou irado com o povo de Judá e deixou que vocês se derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. Agora vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem seus escravos. Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor, seu Deus? Portanto, ouçam o que eu estou dizendo. Leve de volta os seus patrícios, esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois eles estão mutilados com vocês. Então quatro das altas autoridades de Israel, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Ezequias, filho de Salom, e Amasa, filho de Adilau, também ficaram contra o exército israelita tinha feito. Eles disseram: não trago esses prisioneiros para cá,
Já pecamos muito contra Deus, o Senhor, e o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda mais culpados diante de Deus. Ele já está muito irado com a gente. Aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades. Os 4 homens já criados ficaram, os 4 homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros, das coisas que tinham sido trazidas de Judá. Eles pegaram roupas e sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida levaram todos os prisioneiros de volta para sua terra e os deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Então os israelitas voltaram para Samaria. Acas pede socorro aos assírios. Nessa mesma época, o rei Acas mandou pedir socorro ao rei da Assíria, porque mais uma vez os edomitas tinham invadido o país de Judá e haviam derrotado o exército de Acas e levado alguns prisioneiros. Ao mesmo tempo, os filisteus estavam atacando as cidades que ficavam nas planícies e no sul de Judá, conquistando Bet-Semes, Aijalon e Gederote, e também as cidades de Socó, Tina e Gizo, com os povoados que ficavam ao redor. Tendo conquistado essas cidades, os filisteus começaram a morar nelas. Deus fez o país de Judá sofrer esta humilhação por causa do rei Acas, pois ele havia levado o povo de Judá a cometer imoralidade e ele mesmo havia desobedecido a Deus, o Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Síria marchou com seu exército contra Acas e, em vez de ajudá-lo, o deixou numa situação mais difícil ainda. Acas pegou objetos de valor do templo, do palácio e das casas das altas autoridades e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não adiantou nada. Os pecados e a morte de Acas. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acas cometeu pecado piores contra Deus do Senhor. Acas era assim mesmo. Ofereceu sacrifício a deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse: os deuses da Síria ajudaram os reis sírios, portanto vou lhe oferecer sacrifícios e eles me ajudarão também. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Acas pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços, fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém, e mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim ele fez com que o Senhor Deus dos seus antepassados ficasse muito irado. Todas as outras coisas que o rei Acas fez desde o começo até o fim do seu reinado estão escritas
História dos reis de Judá e de Israel. Acaso um rei foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis. E o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.